Neste episódio de O que é o Espiritismo, vamos focar especificamente a filosofia espírita, ou seja, o aspecto filosófico da doutrina espírita. E podemos iniciar afirmando que espiritismo é, na sua essência, uma filosofia, uma doutrina filosófica. Os seus princípios são comprovados experimentalmente, através, por exemplo, da mediunidade. Mas existem as consequências, e essas consequências nos levam, então, ao campo da filosofia. Nós sempre perguntamos, interrogamos, cogitamos, sempre queremos saber o como, o porquê da própria vida, das coisas, dos fatos, dos acontecimentos. E é a partir disso que nasce a filosofia, que é a procura por esse saber. O Espiritismo faz exatamente o mesmo. E lembrando que o Espiritismo é uma doutrina filosófica espiritualista, porque nós acreditamos, como espíritas, que Deus é o princípio de tudo, o criador de tudo, a inteligência suprema do universo, e que nós somos almas imortais, não somos simplesmente o corpo físico. Por isso, então, o Espiritismo está classificado no rol das filosofias espiritualistas. Pois bem, o caráter filosófico do Espiritismo está no estudo que faz do ser humano, que faz sobre nós, considerando que todos os seres humanos, sem exceção, são espíritos imortais, presentemente reencarnados. Por isso, então, que estudamos, através do Espiritismo, os problemas humanos, a origem do ser humano, a sua destinação superior, que é a perfeição moral e intelectual, e esse estudo vai demonstrando para nós os mecanismos das relações existentes entre nós, que estamos aqui encarnados, mas também entre nós e os que se encontram desencarnados e vice-versa. Porque aqueles que se despediram da vida continuam vivos. A morte não existe, mas existe relacionamento entre as duas dimensões da vida. E aí é que nós temos a amplitude do amor divino, que nunca nos separa. Nós temos os laços afetivos, espirituais, que nos unem, mesmo que estejamos em dimensões diferentes do existir. Pois bem, quando estudamos o Espiritismo, nós conseguimos definir as responsabilidades do espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado. Portanto, o Espiritismo revela para nós quais são as nossas responsabilidades aqui na Terra. E temos, sim, a definição de uma regra moral, uma regra comportamental para conosco, para com os outros e para com a lei divina. E o parâmetro é aprender a fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça. Afinal, todos nós somos dotados, em graus diversos, mas todos somos dotados de inteligência, sentimento, consciência e razão. Daí porque, então, Allan Kardec afirma que a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, o Espiritismo compreende a existência da lei divina, que rege tudo, em todo o universo e em todas as suas dimensões. E que a felicidade está em saber observar
a lei divina e aplicá-la a nós mesmos e no relacionamento com os outros, e sempre nessa visão da nossa imortalidade e do nosso progresso rumo à perfeição. Portanto, a infelicidade é apenas consequência da nossa não obediência à lei divina que tudo governa. E aí nós estamos, é claro, entrando nesse aspecto da filosofia, da ética e da moral. E somos seres morais, não podemos esquecer disso. Todos nós temos consciência. E, aliás, como nos informam os espíritos superiores, é na consciência onde está gravada a lei divina. Mas essa lei permite que tenhamos liberdade, o chamado livre-arbítrio. Liberdade de pensar, liberdade de fazer escolhas, liberdade de agir. Mas é da lei divina que tudo tem consequências. E dessas consequências não podemos escapar, porque a responsabilidade de pensar, de escolher e de agir é nossa. Então, a filosofia espírita mostra que sempre teremos que assumir as consequências do uso que fazemos do livre-arbítrio. E que a reencarnação sempre nos deixa essa liberdade. Podemos ter, sim, uma programação reencarnatória, que é sempre nas suas linhas gerais, podemos ter que passar por esta ou aquela prova, por esta ou aquela expiação, mas isso nunca cerceia o nosso livre-arbítrio. E lembrando que as consequências podem já nos encontrar durante esta vida terrena, mas também no depois da morte, na continuidade da vida. Podemos, portanto, semear para nós e para os outros a felicidade ou o sofrimento. E o sofrimento, a dor, o mal, a aflição, tudo isso é apenas consequência da nossa desobediência à lei divina, que vamos compreendendo e aprendendo na medida da nossa evolução, e quando reencarnamos, temos a oportunidade para reparar as faltas cometidas em existências passadas, porque, acima de tudo, Deus é bondade e amor, Deus é justiça e misericórdia. Essa é a parte filosófica da doutrina espírita. Então, é uma filosofia espiritualista, imortalista, e que vai responder às famosas perguntas: quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui e para onde vamos? O Espiritismo tem respostas concretas, racionais, com base científica, para nos dar um novo sentido de viver. Próximo episódio, nós vamos mergulhar nos princípios da ciência espírita. Fique ligado, acompanhando esta nossa série, O que é o Espiritismo.